Bora lá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e trago notícias sobre o Ceará sempre para vocês às 9 da manhã aqui no YouTube. E hoje vamos falar um pouco da semana do nosso Vozão, falar do nosso próximo adversário e de probabilidades, segundo a UFMG, do Ceará no Campeonato Brasileiro. Vamos para a vinhetinha e vamos ver esse vídeo. Cuida! Bora lá, meu povo, salve, salve a todos, sejam bem-vindos, né, papoca o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e comente aqui abaixo se você gosta desse formato de vídeo, deixa o teu engajamento, nos ajude a ir crescendo cada vez mais aqui na plataforma, que é super importante pra gente. Então deixa o teu hype também, se você puder, que o hype também ajuda pra caramba no engajamento. Galera, vamos começar pela tabela do Brasileirão, né? Eu queria colocar ela aqui na tela porque eu não fiz vídeo ontem, não falei dela ainda, então vamos falar da tabela e da próxima rodada, jogos que nós temos que ficar atentos para o Brasileirão. Vamos lá. Flamengo é líder, 51 pontos. Cruzeiro tem 50, é o vice. Palmeiras com 49 é o terceiro. Eu acho que eles vão brigar pelo título até o final mesmo, vai seguir esses três times aí. Mirassol tem 42, é o quarto. Botafogo é o quinto com 39. Bahia, o sexto com 37. São Paulo com 35 é o sétimo. Fluminense com 31, o oitavo. Bragantino com 31, o nono. Corinthians com 29, o décimo. Ceará com 28, o décimo primeiro. Mesma pontuação de Grêmio, décimo segundo. Internacional com 27, o 13º, Santos com 26, o 14º, Atlético Mineiro, o 15º com 25 e Vasco da Gama, o 16º com 24 pontos. A zona de rebaixamento começa pelo Vitória com 22, Juventude com 21, Fortaleza com 18 e Sport com 14. O que a gente pode ver dessa rodada é que a distância do Ceará para a zona de rebaixamento aumentou, né? Agora nós temos 6 pontos em relação à Vitória, mas em compensação a briga achatou. O Grêmio venceu o Internacional e se aproximou da gente. O Santos venceu o São Paulo, também se aproximou. O Vasco conseguiu um empate contra o Flamengo e também não se distanciou tanto. Então acabou que foi uma rodada de achatamento para o Ceará em relação aos adversários abaixo, né? Eu sei que a gente tem que realmente se preocupar com o 17º colocado, que realmente tem que ficar mais distante da gente, mas é de se preocupar. Nós teremos agora uma sequência de que em 4 jogos, 3 deles vão ser fora de casa, então a gente tem que se preocupar sim com essa próxima sequência do Ceará. Falar em jogos, vamos ver os jogos da próxima rodada, né? Rodada 25. Lembrando que vão ter 2 partidas adiadas, realizadas na quarta-feira, que a gente tem que ficar atento por conta de quem joga. O Vasco enfrenta o Bahia dentro de casa e o Grêmio enfrenta o Botafogo também em casa. Então, nós temos que ficar atentos porque se o Grêmio e o Vasco vencem, o Grêmio nos ultrapassa, porque hoje tem a mesma pontuação, então ultrapassa, e o Vasco se aproxima bastante, fica 1 ponto só da gente. Então vamos ficar de olho nessas 2 partidas. Vamos lá, rodada 25 é aberta por Fortaleza e Sport. O jogo, para mim, dos rebaixados, e eu vou já mostrar para vocês o porquê eu acho isso. Vasco da Gama e Cruzeiro, espero muito que o Cruzeiro meta a chibata nesse Vasco. Juventude e Inter, cara, que é o jogo que para mim um empate eu não acharia ruim. Atlético Mineiro e Mirassol, o Mirassol tem que vencer o Atlético, ou pelo menos empatar. Grêmio e Vitória, cara, é mais um jogo que pra mim um empate seria o melhor resultado. Bahia e Palmeiras, aqui tanto faz. Fluminense e Botafogo, aqui eu queria que o Botafogo ganhasse, cara. E se eu não me engano aí tem uma certa paternidade do Botafogo em relação ao Fluminense. Bragantino e Santos, outro jogo que pra mim seria melhor um empate. Corinthians e Flamengo, eu queria uma lenhada do Flamengo em cima do Corinthians.
E o São Paulo queria que a gente arrastasse pelo menos um pontinho lá do Morumbis, né, cara? Assim, seria muito bom se a gente consegue trazer um pontinho de lá. Já que eu falei que eu acho que o Fortaleza e o Sport vão ser rebaixados, é por conta disso aqui. Aqui é lá da UFMG, né? A probabilidade de rebaixamento dos clubes. E nesse momento o Sport tem 90,5% de chance de rebaixamento. O Fortaleza tem 80,2% de chance. O Vitória 66% e o Juventude 57,7%. São os times hoje que estão na zona de rebaixamento. O Ceará aparece aqui na 9ª colocação com 10% de chance de rebaixamento. Então, é o que nós temos aqui de times ainda com probabilidades de acontecer essa catástrofe. Falando de Ceará, temos aqui a probabilidade de Sul-Americana e nesse momento o Ceará tem 49% de chance de conseguir uma vaga para a Sula. E só por curiosidade, vamos ver aqui para a Libertadores. O Ceará aparece com 2,6% de chance para a Libertadores. É bem baixo, bem baixo. Só por curiosidade aqui, né, o Flamengo já tem 99, 89, o Palmeiras 99, o Cruzeiro 99, já estão classificados, né? Como eu tinha falado anteriormente, são os times que vão brigar até o final pelo título. Falando um pouquinho do Ceará agora, o Ceará deve ter retornos para enfrentar o São Paulo fora de casa, o que é muito bom. Devemos contar com o retorno de 6 atletas, são eles o Fabiano e o Richardson, que retornam de suspensão, assim como o Rodriguinho, que foi suspenso pelo cartão vermelho direto. Temos o retorno de Matheus Bahia e Marcos Vitor, que estavam fora da partida contra o Bahia por força de contrato. E também deveremos ter o retorno de Lucas Mugni, que está fora há 2 rodadas devido à lesão. O que ainda preocupa é que provavelmente o Arthur... Quem é Arthur, cara? O Pedro Raul deve seguir fora por mais uma partida e não deve viajar para enfrentar o São Paulo, deve ser desfalque do Alvinegro. Agora, a gente sabe que o Ceará deve fazer uma logística de viagem inteira. Eu não acho que eles voltem para a capital, pelo menos eu acho. Não sei. Porque, não, na verdade eu acho que eles vão voltar sim. Porque a viagem para Salvador é uma viagem curta. A gente enfrenta o São Paulo na segunda-feira, 8 da noite. Pode ser que eles voltem de lá assim que acabe a partida. Eu acho difícil. Para na terça-feira treinar. Não, eu acho que eles não vêm para cá, não. Seria uma logística muito ruim de treino. Porque a gente joga com o São Paulo na segunda e com o Vitória na quinta. Então eu acho uma logística muito ruim. Eles virem pra cá, pra beleza, os jogadores dormirem com a família, isso sim seria ótimo. Mas a gente já enfrenta o Vitória na quinta, em Salvador. Então, vamos ver como é que vai ser essa logística. Quando sair, eu conto ela pra vocês, né? O Ceará que inicia seus trabalhos na semana hoje, né? Os atletas tiveram folga. E eles iniciam hoje, né, os trabalhos para enfrentar o São Paulo, devem treinar até domingo. E no domingo à tarde eles devem viajar para enfrentar o São Paulo na segunda-feira. Durante a semana eu também trago essa atualização do dia que o time viaja, porque a gente deve cobrir lá no aeroporto o embarque do elenco. Então fiquem ligados na nossa programação, já ativa o sininho, né, para você sempre ficar a par de tudo que rola aqui no canal do Gigante. Então, no domingo o time deve viajar para enfrentar o São Paulo. Vamos aqui. O técnico Léo Condé lamentou a ausência do Pedro Raul na última partida, né? Vamos falar aqui o que ele disse. No empate 1-1 diante do Bahia no último sábado, o Ceará entrou em campo sem uma de suas principais referências ofensivas. Momentos antes da bola rolar, o clube anunciou que o atacante Pedro Raul havia sofrido um edema na região do quadril e por isso ficou de fora da partida. Em entrevista coletiva, o técnico Léo Condé falou sobre o desfalque do atacante e escolheu por Ailon, que o substituiu no jogo. Lembrando que o Ailon é desfalque certo para a próxima partida. Ele tomou o 3º cartão amarelo, não enfrenta o São Paulo. Então, se o Pedro Raul não puder jogar, existe a grande possibilidade da estreia do Luca
ou que o Léo Condé utilize ali como falso 9 Pedro Henrique ou Vina. Infelizmente é o técnico que tem peça para usar e não usa, né? O comandante também destacou a importância do período de intervalo antes do próximo compromisso. O Alvinegro só volta a campo no dia 29, quando viaja até São Paulo, para enfrentar o tricolor paulista no Morumbis, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A. O Léo Condé destaca o tempo porque pode ser que eles consigam recuperar o Pedro Raul, mas pelas informações, a tendência é que ele não consiga se recuperar até a próxima partida. Passando aqui para a próxima notícia, o Ceará no pós-mundial tem 14 jogos, 3 vitórias, 6 derrotas e 5 empates. Para mim é uma sequência preocupante. Nós temos hoje 23 rodadas jogadas, então nós temos 15 partidas pela frente, onde nós precisamos de pelo menos 5 vitórias e 2 empates. E vendo esse recorte, é complicado, é muito complicado. Esse recorte aqui, ele realmente, a gente tem que ficar alerta. Até porque nós passamos por jogos mais fáceis nesse recorte, né? Então, nesse mesmo recorte aqui nós perdemos pontos para Vasco, nós perdemos pontos para Juventude dentro de casa, nós perdemos pontos para Grêmio, mesmo que fora, mas perdemos pontos. Nós perdemos pontos para o Bahia, acho que eu citei agora, enfim. E nós vamos ter Corinthians fora de casa, Atlético Mineiro fora de casa, vamos ter o Santos em casa, esse jogo, que é o próximo jogo na Arena Castelão. É obrigação do Ceará vencer. Não tem o que a gente fala, é obrigação do Ceará vencer o Santos dentro de casa. Aí a gente vai ter o Vitória fora de casa, o Sport fora de casa, ou seja, da maioria dos confrontos que nós temos aqui pra frente, e das 15 partidas são 8 fora e 7 em casa, nós temos que vencer fora de casa. Porque os jogos que nós temos em casa, vamos puxar aqui da memória. Nós temos o Santos, o Botafogo, nós temos o Cruzeiro, nós temos o Palmeiras, nós temos, puxando da memória aqui mesmo, o Clássico Rei, nós ainda temos, cara, são 7, já puxamos 5. Fluminense dentro de casa e fora também, né, que o jogo fora ainda não tem data prevista. Fluminense joga hoje na Sul-Americana, então se for eliminado na próxima rodada de competição internacional, o jogo deve ser marcado caso o Fluminense seja eliminado, né? Então é bom ficar de olho nessa partida do Fluminense hoje para isso. Caso eles passem, acho que é para semifinal, né? Então aí não vai ter data prevista. Fluminense, falta mais um jogo dentro de casa. Tô tentando me lembrar aqui quem é. Cara, eu não vou lembrar. Mas enfim. São 7 jogos dentro de casa e muitos deles difíceis, né? Cruzeiro, Palmeiras, muito difíceis. Botafogo, por mais que oscile, é um time muito difícil. Então, nós vamos ter que buscar pontos fora. Internacional, lembrei. Internacional é a 7ª partida. Internacional é um time que a gente tem que vencer dentro de casa. Tem que fazer. Então, é importante que a gente consiga uma boa sequência, que a gente consiga bons resultados para a gente buscar essa pontuação que a gente precisa, né? No recorte, o aproveitamento do Ceará é inferior a 40% e é preocupante. Então, turma, no mais, é isso. Agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Sejam bem-vindos sempre aqui ao canal do Gigante. Se vocês gostam do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta abaixo. Comenta abaixo, a palavra de hoje vai ser preocupado. Comente abaixo se você também está preocupado com a situação do Ceará no Campeonato Brasileiro e vem debater comigo sobre esse tema e até o nosso próximo vídeo. Valeu demais, tchau, tchau, é nóis.